Quem é Jesus para ti? Será que entendes verdadeiramente o projeto que Jesus propõe para a tua vida? São questões que hoje somos convidados a refletir ao atendermos ao diálogo de Jesus e os seus discípulos no Evangelho de Marcos 8, 27 a 35. Um trecho que fica no centro do Evangelho de Marcos, no qual Jesus começa a desvendar a sua identidade, respondendo à questão que se levantava no meio das multidões que o escutavam e viam os seus sinais. Afinal, quem é este? No Evangelho de Marcos, Jesus está sempre em movimento e atrás dele seguem sempre os seus discípulos, que tinham o privilégio de estar perto dele, de escutar todos os seus ensinamentos e conhecê-lo intimamente. Depois de tantos momentos vividos e tantos ensinamentos, chegando a meio do seu ministério, Jesus indaga junto deles: quem sou eu para os homens? E bem mais difícil, quem sou eu para vocês? A lista de opiniões entre o povo era extensa. Elias, João Batista, talvez um dos profetas, mas Jesus interessava-se especialmente pela resposta dos discípulos, que andavam bem perto dele. Será que estavam atentos e procuravam conhecê-lo tal e qual como ele era, escutando com um coração humilde e aberto? Ou será que se deixavam influenciar pelo que os outros diziam dele e pelas suas próprias expectativas? Ora, a resposta dada por Pedro em nome dos discípulos foi certeira: tu és o Cristo. Não haveria resposta mais correta. Mas Jesus continua a desvendar o seu projeto de vida, a sua missão. Ao longo deste trecho ele vai acrescentar: o Filho do Homem deverá sofrer, será morto, mas ao terceiro dia irá ressuscitar. E aí, claramente, Jesus percebe que apesar de a definição da sua identidade ter sido corretamente dada na forma, na realidade, na prática, a ideia que os discípulos tinham de Jesus estava um pouco distorcida. Jesus apresentou-se aos seus discípulos tal e qual como era, sendo o rosto fiel do seu Pai. Apresentou a sua missão, o seu projeto de salvação, anunciou o reino de Deus como um lugar de plena comunhão com Deus, falou do amor como mandamento supremo, mas os discípulos moldaram Jesus, a sua identidade, o seu projeto, aos seus próprios planos, aos seus sonhos, ideais, e deixaram que a visão do Messias justiceiro e dominador, que era cultivado entre o povo de Israel entre anos, fosse decisiva para a maneira como o acolhiam e para a maneira como respondiam à questão de quem era Jesus. Jesus diz que veio para morrer pela humanidade, mas os discípulos não queriam fazer parte de um projeto de fracasso. Queriam um projeto que aos olhos dos outros os fizesse grandes vencedores. Então tentam que Jesus mude de ideias, que altere o seu projeto, repreendendo-o através de Pedro, que o chama à parte. Então, posto isto, Jesus exorta Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Palavras fortes de Jesus. Mas Jesus não pretende afastar de si Pedro. As suas palavras não significam vai embora daqui, mas sim ocupa o teu lugar. Vem para trás de mim. Fica comigo enquanto eu vou dar a minha vida por ti. Pedro comete o erro de passar à frente do Mestre, movido por uma imagem distorcida de Jesus, elaborada de acordo com as suas expectativas. E Jesus o convida a voltar para o lugar de discípulo, que segue o caminho do seu Mestre, que vai atrás dele, confiando nos desígnios de Deus, que para os homens são muitas vezes loucura e escândalo. E é engraçado como muitas vezes nos assemelhamos aos discípulos, à atitude de Pedro. Sabemos em resposta certeira quem é Jesus. Sabemos que Ele é o Mestre e nos propõe sermos seus discípulos, vivendo os seus ensinamentos de amor, de paz, mansidão, sendo pacificadores, sendo sal e luz. Mas vivemos muito centrados em nós, nos nossos desejos, nas nossas vontades e expectativas, quer nas nossas vidas, no contexto do trabalho, da família, da vida social, quer muitas vezes no próprio contexto da Igreja, no exercício dos vários ministérios a que fomos chamados. Muitas vezes, sem darmos conta, estamos a colocar-nos à frente de Jesus, distorcendo o caminho que Ele nos propõe. E é aí que Jesus nos diz: volta para trás de mim. Não sou eu que te sigo, mas és tu que me deves seguir. Eu não vim para suprir as tuas expectativas, para ser solucionador dos teus problemas, para me moldar àquilo que tu achas ser o correto e o caminho certo. Eu vim para te amar, para ser redentor da tua vida, para te transformar e para te mostrar um novo projeto de vida, radical, inovador, em total contradição ao mundo. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Esse é o plano de Jesus para as nossas vidas, que se traduz em 3 condições exigentes, mas valiosas. Primeiro, negar-nos a nós mesmos.
Deixamos de pensar em nós mesmos, fugir da tendência do nosso próprio coração de pensar somente em nós, nos nossos desejos e interesses, no que é vantajoso para nós em detrimento do outro. É amar gratuitamente, a fundo perdido, como Deus faz. Segundo, toma a tua cruz. Não é uma exaltação de dor, mas o desafio de nos tornarmos servos uns dos outros. E terceiro, segue-me. Seguir o projeto de doação de vida por amor do outro. Mesmo que isso coloque em causa os nossos projetos, a nossa visão e as nossas expectativas. Que possamos acolher o seu exigente projeto de amor, de doação de vida pelo outro, nas nossas vidas e nos nossos corações, para que possamos ser servos fiéis de Jesus, que não tentam usurpar o seu lugar, mas permanecem atrás, escolhendo ser guiados e conduzidos pelo Mestre. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.